Muito bem, Dom Odilo. Então vamos começar pela data mais importante do cristianismo. Todo mundo acha que é o Natal, mas na verdade é a Páscoa. É a morte e ressurreição de Jesus. Por que ela é uma data tão marcante na história da igreja e também na história desses valores ocidentais? Bem, o Natal é, sem dúvida, a festa mais querida. É. A festa mais popularizada das festas cristãs. Tanto assim que o Natal acaba sendo celebrado também por quem não é cristão. É verdade. E até mesmo por quem não tem fé, porque tem um apelo humano, um apelo que é facilmente compreensível. A Páscoa, no entanto, é para nós cristãos a comemoração mais importante do calendário litúrgico, o calendário religioso do ano, porque a Páscoa é o conjunto da celebração daquelas realidades de fé que, de fato, dão sustentação a todo o conjunto das afirmações de fé e das celebrações da fé da igreja. Por isso que dizemos que a Páscoa é o centro do ano litúrgico. O ano litúrgico compreende todas as celebrações da igreja ao longo do ano. Portanto, o fato mesmo de nós estarmos aqui nos confrontando com os eventos mais importantes relativos à vida de Jesus Cristo, mas também relativos ao início da vida da igreja, é que a Páscoa, de fato, assume toda essa importância para a vida da igreja. E, Dom Odilo, é interessante, celebramos o sofrimento, morte e ressurreição de Jesus, que é uma mistura de como que o sofrimento nos faz crescer, evoluir, e ao mesmo tempo como a ressurreição é a renovação da esperança no futuro maior. Nós temos muita dificuldade no mundo de hoje de lidar principalmente com o sofrimento, né? E é interessante uma festa tão importante que reconhece o sofrimento, né? A cruz como era na verdade era um instrumento de tortura dos romanos, né? E Jesus Sim. morre do jeito mais, vamos dizer assim, degradante na época, mas aquilo se torna o símbolo da esperança e da ressurreição. Como que o senhor vê essa nossa habilidade de enxergarmos as dificuldades, os sofrimentos que nós temos de passar como uma forma nessa nossa jornada também de crescimento, evolução e resgate da esperança? Sim, nós às vezes cometemos o erro de separar na vida aquilo que é integrado na vida normalmente. Na vida estão integrados alegrias, dores, escolhas que implicam em certa dose de esforço, de dificuldade, de coerência e, por isso, também sofrimento. E valores que contam e pelos quais vale a pena também pagar um preço que muitas vezes se paga pelo sofrimento. Ora, na vida de Cristo acontece isso, né? E Jesus Cristo sofreu em consequência daquilo que ele tinha como missão, como consequência daquilo que foi a sua escolha humanamente falando. Nós católicos, nós cristãos, professamos Jesus Cristo como Filho de Deus, que se fez humano, se fez homem, portanto unindo na sua pessoa de Filho de Deus também a humanidade. Verdadeiramente Filho de Deus, verdadeiramente Filho do homem. Enquanto humano, Jesus, sim, sofreu, ele fez escolhas, ele tinha liberdade, ele assumiu as consequências das suas escolhas e da sua missão. E, portanto, também a sua paixão, morte, crucificação, a tortura que enfrentou, deve-se entender dentro do conjunto daquilo que é a vida, a missão, a escolha de Jesus Cristo. Na conversa de Jesus com Nicodemos, no Evangelho de São João, há uma passagem que é muito elucidativa sobre isso. Quando Jesus diz a Nicodemos: tanto Deus amou o mundo que lhe entregou seu Filho único. Esse entregou significa entregou a cruz, entregou até a morte, entregou como preço
tanto Deus amou o mundo que lhe entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E São Paulo, em certa passagem da carta aos Colossenses, ele vai dizer à comunidade que estava valorizando pouco a sua fé e levando pouco a sério a sua vida cristã, dizia: lembrem-se a que caro preço vocês foram adquiridos, ao preço do sangue do Filho de Deus que se fez humano. Então, entendemos o sofrimento de Jesus Cristo dentro deste contexto, não como uma coisa à parte, né? Como se desse para separar sofrimentos, alegrias, etc. Não, é o conjunto justamente da vida, das escolhas, das opções que acaba implicando também nos sofrimentos. E Jesus foi coerente até o fim, amou até o fim e, quando São João diz isso, amou até o derramamento do sangue por amor à humanidade. E o bonito, né, que a caminhada de Jesus, como ele mesmo coloca, justamente não é para aqueles que são moralmente perfeitos, não, são para as pessoas que são considerados pecadores, que têm suas faltas, né? Os seus discípulos, todos os seus apóstolos, todos eram homens que tinham as suas faltas, e isso trouxe uma coisa muito importante, que nesses valores cristãos para o mundo, que é a universalização. São os valores que servem a todos, não é mais só ao povo eleito, são a todos. Sim. E essa é uma pregação muito bonita de São Paulo, né? Tenta expandir. Como é que nós transformamos essa missão de Jesus numa missão universal? Como é que foi essa transformação? Bem, começou com ele mesmo, né? Com o envio dos apóstolos em missão, né? Jesus disse: ide a todo o mundo, né? A todos os povos. Isto já se anunciava antes de Cristo. Os profetas, sobretudo Isaías, mas outros profetas também prenunciavam que a salvação de Deus seria para toda a humanidade. Para o seu povo eleito de maneira especial, mas também dizendo que este povo eleito tinha a missão de anunciar a todos os povos as maravilhas de Deus, para que todos pudessem contemplar a glória de Deus, chegar à luz de Deus e também receber a salvação. E Jesus disse então isso muito claramente: ide a todos os povos. No começo da pregação do Evangelho, os apóstolos tiveram um pouco de dificuldades para entender isso. E permaneceram os primeiros anos no contexto da comunidade de Israel, né, comunidade judaica. Mas depois, pelas circunstâncias, inclusive perseguições que vieram, os primeiros martírios, houve então a dispersão, né, fugiram para salvar a vida e começaram a anunciar o Evangelho também em outros lugares, fora da terra de Jesus, e assim houve as conversões, as primeiras conversões entre os povos pagãos. E São Paulo, então, que veio um pouco mais adiante, não é dos primeiros apóstolos, mas ele então assumiu essa visão universal como outro ninguém, né? Ele, de fato, é o missionário universalista da salvação, sem desprezar o privilégio a quem era destinado, em primeiro lugar, a salvação, que é o povo eleito, né, do Primeiro Testamento. De modo que essa visão universal ela está presente desde o início. Mas, ao longo do tempo, há uma tendência também de, mesmo a comunidade igreja, se fechar para dentro das próprias fronteiras. E precisa sempre, de novo, recordar esta missão universal. O Papa Francisco está fazendo isso atualmente através de um chamado, dizendo a igreja é igreja missionária em saída, ou em saída missionária. Não pode se fechar dentro dos próprios limites ou dentro das próprias circunscrições. Ela é enviada a todos os povos.